shoebox of photographs with sepia tone loving. Love is the answer, at least, for most of the questions. Olha, acho que daqui a pouco o pessoal vem aqui, tinha uma fila no café ali que nem eu consegui tomar café. O pessoal está chamando lá. Então, para compor a mesa, vamos chamar o palestrante, o professor Gustavo Nunes Mourão, da FAE. Ele é formado em Economia pela FAE, Centro Universitário, mestre em Economia e Teoria Econômica na Universidade do Estado do Maringá, especialista em História e Humanidades pela UEL, atualmente é professor da FAE, Centro Universitário de Curitiba, Paraná. E como debatedor, José Luiz Pagano Satti, mestre em Economia pela UNB, professor da Escola Nacional de Administração Pública, Centro Universitário do Distrito Federal, foi professor na Universidade Católica de Brasília, professor em várias instituições, UNB, ESAF, IPEA, FGV, entre outras, presidente da ANGE, da Associação Nacional dos Cursos de Pós-Graduação, não, isso é um PEC, dos cursos de graduação em Economia. Entre 2009 e 2001, foi presidente do COFECOM, Conselho Federal de Economia, presidente do CORECON, no Distrito Federal, 1999, 94, 2009 e 2010, membro da Comissão do Provão, Exame Nacional de Cursos, do INEP, MEC, e membro da Comissão de Especialistas em Economia, CESU, MEC. Então, ele entende bastante, né? Para dar início ao nosso painel, o professor Gustavo vai fazer uma apresentação para a gente de um trabalho muito interessante que eles estão fazendo, comparando as grades dos cursos de economia, tanto do Paraná quanto de instituições do exterior. E é muito interessante para a gente verificar as diferenças entre as nossas grades curriculares. Obrigado pela apresentação. Agradeço também ao Conselho Regional de Economia pelo convite aí para apresentar esse trabalho. Na verdade, eu já falei anteriormente aqui com o presidente do nosso conselho, que é o moderador da mesa, que ele me autorizou a apresentar em pé, acho que vai ser mais fácil ali para eu poder apresentar com os slides ali, né? Então, peço licença aqui para poder apresentar em pé. Então, o tema desse painel é o currículo do curso de economia e o mercado de trabalho, né, do economista. Então, a gente vai falar um pouco sobre vou apresentar principalmente um estudo lá que a gente fez na FAE, que a gente, na verdade, está desenvolvendo ainda esse estudo, né, ele ainda não está completo. Mas, então, a gente percebeu assim, que, ao escolher um curso de graduação, o vestibulando ele vai se deparar com algumas questões. Né? E por que ele vai escolher o curso de economia? Né? O que vai levar ele a escolher o curso de economia? A gente percebeu ali que algumas das questões que ele se depara, o que se estuda no curso de Ciências Econômicas? Ou seja, o que vai se estudar nesse curso? Né? E isso é uma dúvida que muitas pessoas têm. Né? Onde o economista trabalha? Então, o professor Edson Fé Borges falou um pouco a respeito disso, né, sobre o mercado de trabalho do economista, agora no painel que me antecedeu. Ele falou bastante sobre esse assunto. Né, a gente vai acabar mencionando um pouco aqui também. E uma outra questão ali é como que está o mercado de trabalho para o economista. Né, de que forma, como que se encontra o mercado de trabalho hoje em dia. Né, consegue colocação, a remuneração, né, está em que patamar, né, são algumas das questões ali que foram levantadas. Esse daí é, na verdade, esse aí foi postado por alguns conhecidos meus no Facebook, né, e eu tirei ele lá do Facebook, ali, mas na verdade, em tom de brincadeira, que é colocado, uma forma de protesto ali também, né, mas não deixa de ter um certo fundo de verdade. Né. Então, ele diz, economista, uma pessoa que estuda política, sociologia, direito, estatística, econometria, história, pesquisa e análise econômica, mercado financeiro, né, e a gente poderia colocar aí também, né, outras coisas como macro, microeconomia, que na verdade são as matérias principais ali da teoria econômica, né, e muitas outras ali, os outros acham que passa 4 anos, ou às vezes 5, numa faculdade aprendendo a guardar dinheiro no fim do mês. Né,
Infelizmente, isso muitas vezes é a visão de que as pessoas de fora, o mercado de trabalho, tem do economista. Acho que faz economia, aprende a guardar dinheiro. Ou às vezes acha, para que serve o curso de economia? Às vezes acha que serve lá só para ser o ministro da Fazenda ou para dar entrevista na televisão também. Porque geralmente chamam o economista para comentar os assuntos mais importantes aí de economia. O economista ele está sempre na mídia, sempre comentando diversos assuntos ali. Então, essa dificuldade que as pessoas têm de entender o que é o curso de economia, ela se deve a alguns fatores ali. Então, ao contrário de história, geografia, matemática, física, biologia, química, a economia não é uma disciplina que ela é ensinada no nível fundamental, no ensino médio. A economia não é ensinada, ela não faz parte da grade curricular dos cursos de ensino médio e ensino fundamental. Ela é uma disciplina de nível superior. E, na verdade, ela está na grade de diversos cursos superiores, tem a disciplina de economia. Então, você tem lá, desde serviço social, ciências sociais, administração, direito, turismo, diversos cursos eles têm a disciplina de economia, diversos cursos superiores. Mas até o aluno chegar lá, ele já fez a opção pelo curso. Outra também se deve ao sinônimo usual de economia, como poupança. Muitas vezes as pessoas economia, vou economizar, como sinônimo de poupar. Essa é uma outra questão ali também que leva as pessoas àquele engano, achar que estudar economia é aprender a guardar dinheiro, ou achar que é só as finanças pessoais, só isso que é economia. Embora a economia ela tenha uma certa relação com algumas dessas coisas. Até porque, se a gente associar economia com a utilização racional dos recursos, aí não deixa de entrar ali também. O economista ele aprende a utilizar os recursos da forma mais racional possível. Esse é um dos objetivos ali do estudo das ciências econômicas, utilizar os recursos que são escassos da forma mais racional possível, para atender às necessidades que são ali limitadas. Então, esse aí foi formado lá o grupo de pesquisa da matriz curricular dos cursos de ciências econômicas, na verdade, para estudar até mesmo a competitividade dos cursos de ciências econômicas com relação aos cursos de os outros cursos, de áreas correlatas. Aí ele é composto lá pela professora Heloísa, que é coordenadora do curso e orientadora do projeto, e os alunos ali que fazem parte do programa também, a Daphne, o Eduardo, a Kate e o Leandro. Então, o contexto, então, que contexto que essa pesquisa ela se insere? A gente vê aí que houve, principalmente nos últimos anos, principalmente a partir de 1996, houve uma ampliação da oferta de cursos superiores. Então, houve uma ampliação tanto na oferta de cursos já existentes, quanto uma ampliação na oferta de novos cursos superiores. Então, você tem muitos cursos atualmente que não existiam lá há 15, 20 anos atrás, esses cursos não existiam. Outros cursos que muitas vezes as pessoas acabam fazendo vestibular para algum deles em vez de fazer economia. E muitas vezes até cursos de áreas correlatas, como diversos cursos de gestão de agronegócio, outras coisas que têm, em parte, elas são correlatas com a economia, economia rural e economia e outras áreas da economia. Você tem também o aumento da oferta de cursos à distância. Então, você tem ali cursos à distância que são ofertados. O curso de Ciências Econômicas, pelo menos até no meu corre, acho que não existe oferta dele à distância ainda. Existem 3 à distância. Aqui no Paraná, acho que não tem nenhum, não. Sim. Então, ainda... Oi? Então, aqui no Paraná ainda não tem. São poucos cursos ainda de economia à distância. Mas os cursos à distância também tem de áreas correlatas aí, como administração, ciências contábeis. Existem cursos à distância isso daí também. Então, isso ampliou bastante. Até outro dia eu estava assistindo lá na TV Senado uma discussão a respeito dos cursos à distância, e eles, na verdade, contribuíram muito mais para a inclusão de pessoas na universidade,
né, para cursos superiores até do que os programas como o ProUni e o FIES, que são outros programas para facilitar, programas do governo federal para facilitar a entrada de alunos de menor renda na universidade. Em universidades particulares ali, né? Então você tem ali essa facilidade de acesso aos cursos superiores, né? Então, quando você tem você tem a disponibilidade maior de cursos, né? A concorrência no vestibular também ela diminui, né? Quando você tinha lá uma ou duas universidades, ali era muito mais difícil entrar no vestibular, era muito mais difícil entrar na faculdade, né? Hoje em dia já não é mais tão difícil assim. E outra coisa também é a tendência de queda na procura do curso de Ciências Econômicas. Esse daí foi falado ali logo no início, né? Foi falado sobre a tendência de queda na procura pelo curso de Ciências Econômicas, né? Que antes a procura era muito maior pelo curso de Ciências Econômicas, que tem sido registrado uma queda na procura por esse curso. Então, o problema de pesquisa ali foi, considerando o contexto de maiores facilidades de acesso ao ensino superior e aumento da quantidade de cursos ofertados, bem como a redução da demanda pelo curso de Ciências Econômicas, quais são os fatores determinantes da competitividade do curso de Ciências Econômicas no mercado de Curitiba? Ali foi analisado principalmente de Curitiba, né, mas embora tenha se avaliado principalmente as matérias curriculares de instituições, tanto de todo o Paraná, não só de Curitiba e região metropolitana, mas do Paraná todo, e do Brasil, de algumas das principais instituições de ensino superior do Brasil, e do mundo também, de algumas instituições bastante reconhecidas ali, que a gente vai falar, instituições internacionais. Então, o objetivo geral é analisar a competitividade do curso de Ciências Econômicas em Curitiba e objetivos específicos, fundamentar teoricamente a análise da competitividade, levantar dados e informações para estudo de mercado do curso e analisar a competitividade do curso de Ciências Econômicas ali. Então, aqui eu vou mostrar, na verdade, alguns dados preliminares, né, algumas coisas assim, a metodologia que foi utilizada, né, da análise das matrizes curriculares e a classificação das disciplinas em grupos temáticos, né? Então, as disciplinas foram classificadas ali em grupos temáticos de economia aplicada, né? de teoria econômica, ali, né? Economia aplicada, teoria econômica, métodos quantitativos e estatísticos, projeto de pesquisa, história e pensamento econômico, né? E disciplinas da base complementar, que seriam outras disciplinas que agregam também a formação do economista, né, do bacharel em ciências econômicas ali. Então, aí também, de acordo com então, isso aí foi verificado a proporção, ou seja, a quantidade de horas destinadas a esse curso em relação à quantidade total de horas do curso. Então, primeiramente, analisados ali os dados de instituições internacionais. Então, foram selecionadas ali 9 universidades, entre elas ali Berkeley, Harvard, South Dakota State University e University of Iowa. Então, as daí foram as 4 norte-americanas e algumas outras ali de outros países, né? A Argentina, a Universidade Nacional do Rosário, a inglesa Cambridge, lá onde Keynes se formou em matemática, né? E a latino-americana UNILA, que é daqui de Foz do Iguaçu, inclusive, né? Então, a gente observou isso daí, né? Então, esse daqui seria o que foi observado dessas instituições internacionais, né? Esse estudo que ainda está em execução ainda, esse projeto, né? Então, a gente percebe aqui que economia aplicada, a Berkeley é que se dedica mais horas para essa temática aí, né, da economia aplicada, as disciplinas dessa temática de economia aplicada, né? Então, você tem ali, como na segunda área, ali, métodos quantitativos e estatística, né, a gente percebe aí que a que se dedica mais tempo é a Universidade do Rosário, né? E a gente percebe também uma outra questão, né, que não tem, assim, uma outra coisa que foi observada, né, no estudo, que não tem uma resposta certa. Assim, qual que deve ser o caminho que os cursos devem se direcionar?
né? Qual que deve ser a prioridade? A gente viu aí diversas instituições bastante renomadas, né? E na verdade não tinha uma resposta certa, assim, né? Para qual o caminho que deve ser tomado, né? Qual que deve ser priorizado, né? A gente percebe algumas tendências, aí, né? Como aqui, na verdade, o caso de economia aplicada ali acabou sendo uma tendência aqui das instituições dedicarem boa parte de sua carga horária para as disciplinas de economia aplicada. Mas outras coisas também não são... por exemplo, ali, projetos de pesquisa, né? Aqui eu acredito que seja de disciplinas obrigatórias da graduação, ali que Cambridge, né, não destinava, não tinha pesquisa obrigatória, né, para a graduação ali. A Universidade de Rosário, ali 7%, o NILA e University of Iowa, ali 5%, né, enquanto Harvard destinava 27% da carga horária era de projetos de pesquisa, né, dessa disciplina de projetos de pesquisa. Né, então, é bem interessante ali, porque todas as instituições ali são bastante reconhecidas, né, mas Harvard dedica mais para projetos de pesquisa. Ali das universidades brasileiras, né, foram incluídas 8 universidades, né, ali universidades brasileiras a gente procurou tirar do Paraná, né, universidades de outros estados. Então, aí foram selecionados lá a Fundação Getúlio Vargas, o IBMEC, a Universidade Mackenzie, a PUC-Rio, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Federal do Rio de Janeiro, Estadual de Campinas e Universidade de São Paulo. Essas daí foram selecionadas ali como universidades brasileiras que foram selecionadas para essa pesquisa, análise do currículo deles, né? Ali a gente percebe ali que a FGV dedica 37% de sua carga horária para disciplinas de economia aplicada, né? Métodos quantitativos e estatística, somente 8%, projetos de pesquisa 6%, ali teoria econômica ali 25%, né? Então os dois principais eixos da FGV estão ali em economia aplicada e teoria econômica. A gente percebe que a FGV ela acabou tendo essa predominância ali quando decidiu pelas disciplinas a carga horária deles. Aí a gente tem ali outras universidades, por exemplo, Mackenzie, né, priorizou ali mais a questão das disciplinas de teoria econômica. PUC-Rio, né, ela procurou deixar bem distribuída, embora essa parte de história do pensamento econômico ali, ela tem uma percentagem de carga horária menor em relação às outras áreas, né? E a Unicamp ali, ela acaba aqui em métodos quantitativos e estatística acaba sendo a área priorizada pela Unicamp. Ali, né? Então, a gente vê que há bastante diferença, né? Isso daí na graduação ali. Por exemplo, geralmente a gente tem a visão que a Unicamp, principalmente a pós-graduação, mestrado, doutorado, eles têm uma área de economia política bastante forte, né? De economia brasileira bastante forte, né? Mas na graduação ali até acabou surpreendendo a gente ali, que eles acabam dedicando bastante ali para a área de projetos de pesquisa. De métodos quantitativos. A gente fez comparativo ali entre algumas das instituições de ensino superior paranaenses, né? Na verdade, a gente pegou, aí a gente tem 22 instituições de ensino superior paranaense, né? Mas acabamos selecionando ali apenas algumas, né? Acho que algumas das mais antigas, dos cursos mais antigos. Aí a gente pegou da FAI, da FESP, da PUC, da UEL, da UEM, da Estadual de Ponta Grossa, da Federal do Paraná, da Unibrasil e da Unioeste e da Universidade Positivo. Então, a gente fez essa comparação aí também, né, entre essas daí. Então, a gente observou que aqui no Paraná, né, as matrizes curriculares dos cursos de economia acabam sendo bem distribuídos ali, né? Então, a gente vê que, por exemplo, essa distribuição ela procura está tudo em torno de 15%, 20%.
cada área ali, na grande maioria. Né? Então não tem nenhum curso assim que seja tão focado em uma área em detrimento das outras. Né? Então a gente observou, essa daí acho que foi a principal observação ali. Né? Então a gente tem ali toda aqui esses dados ali, né? Que eles acabam sendo bem distribuídos aqui no Paraná. Então, ali um pouco sobre, como o tema da palestra, do painel, aí era um pouco sobre o mercado de trabalho, currículo de curso de economia, mercado de trabalho. Né? Então, ali acabou que o professor Rafael Borges ali acabou falando já a respeito dessa resolução do COFECON, ali, que já determinava onde trabalha o economista. Então, não vou me alongar, não vou abrir tanto assim todas essas possibilidades de trabalho, né? Mas é interessante justamente para a gente responder aquela pergunta ali do início, né? Aqui que estuda o curso de economia, né? Onde trabalha o economista, né? Depois, né? Então outra questão ali, né? Então sociedades prestadoras de serviços técnicos, científicos de natureza econômico-financeira, né? No setor financeiro ali que foi falado que é um dos setores mais bem remunerados para o economista, empresas de comércio, empresas públicas, serviço público, nas indústrias, agroindústrias. Né? Então, aquela coisa, não, mas a minha cidade, vou precisar sair da minha cidade, né, para exercer a minha profissão? Não necessariamente. Né? Muitas vezes, principalmente aqui no Paraná, a gente tem no interior do estado, é bastante forte a agroindústria. Né? Muitas vezes o economista ele pode trabalhar na agroindústria, né, em cooperativas. Né? Então, existem muitas opções ali também. Né? Empresas rurais, né, podemos trabalhar como autônomos, né, então esses daí são alguns dos principais lugares onde se pode trabalhar como economista, né, esses daí são alguns dos principais lugares ali. Agora, sobre a remuneração média, taxa de ocupação do bacharel em Ciências Econômicas do Paraná, na verdade isso daí é uma pesquisa bastante recente ali que foi publicada pela FGV. Deixa eu só tomar um pouco d'água aqui. Essa é uma pesquisa bastante recente, ele foi publicada agora, em maio agora, saiu esses dados aí da FGV, né, do Centro de Políticas Sociais, baseado nos microdados do censo de 2010. Né, então, na verdade, aqui nessa pesquisa, não inclui, não pega só aqueles que trabalham como economistas, que têm registro no conselho, né, pergunta o pesquisador, recenseador lá do IBGE, perguntava, qual é a sua formação? Você tem formação superior? Tenho. Que curso você é formado? Sou formado em Ciências Econômicas. Né? Daí ele perguntava, você está trabalhando? Quanto é o seu salário mensal? Né? Então, era basicamente essa pesquisa. Então, inclui aqueles que estão trabalhando na área, aqueles que estão trabalhando fora da área, né? Inclui aqueles que têm pós-graduação, aqueles que não têm pós-graduação. Né? Então, é uma pesquisa assim, bastante genérica, mas é interessante, até mesmo. Acho que eu coloquei aqui, até coloquei o site aqui. Né? Ali, na verdade, tem até um simulador, dá para você fazer comparações com outras profissões, né? Com áreas correlatas, para verificar como é que está o do curso de economia em relação a outros cursos. Né? E dá para você fazer simulações também de acordo com a faixa etária, né? Se é na área urbana ou rural. Né? Aqui eu acabei colocando só os da área urbana. Aqui. Mas ali, então foi divulgado ali para 50 cursos superiores. Né? Então, peguei ali do curso de Ciências Econômicas, ali o salário médio do bacharel em Ciências Econômicas, ali na área urbana. Na verdade, o grande salto ali vai de 24 para 25. Ali, quando você muda de faixa etária, ali, aí que acaba dando maior salto ali o salário médio. Né? Ou seja, tem ali o salário médio para os bacharéis em Ciências Econômicas. Né? Isso daí desconsiderando ali quem é registrado e quem não é registrado. Ali, né? Então, inicia-se ele ganhando 1.771, ali de 20 a 24 anos. Né? E daí o salário vai crescendo depois, progressivamente ali. E aqui eu pus está em forma de gráfico ali, para dar para a gente visualizar melhor. Aqui tem esse salto aqui.
depois ele segue praticamente uma tendência que no final não muda muita coisa ali, depois a partir dos 49 anos ali, a partir dos 50 anos. Ali também tem um pouco a taxa de ocupação dos bacharéis de ciências econômicas, ou seja, geralmente se está perto de se formar, será que eu vou conseguir um emprego, né, nessa profissão? Percebe ali que logo no início ali, taxa de ocupação, voltei aqui. A taxa de ocupação aqui, ela é na verdade, estaria ali abaixo da média nacional, né? Mas a partir ali dos 25 anos ela acaba indo para uma tendência mais próxima da média, e ali chega a estar superior à média nacional. Esse daqui também coloquei um gráfico aqui, né, da taxa de ocupação. Ali acho que conta muito também que é acima de 60 anos ali. Muitos acabam que 60 anos para cima, e aí já tem muita gente que está aposentado também. Então tá, muito obrigado aí pela participação, pela paciência de vocês aí por assistirem, né? Agora eu passo a palavra ao moderador ali que vai conduzir o debate e as perguntas. Obrigado, Gustavo, pela apresentação. Eu achei interessante essa última parte de salário e aquela questão da economia aplicada, né? Você verifica que as grandes universidades no exterior, a porcentagem na parte de economia aplicada é muito grande. Em comparação com o nosso estado, então, muita diferença. Passo a palavra agora para o PagnoSat para as suas considerações. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu queria parabenizar o Eduardo pela iniciativa. Eu acho que o encontro de professores e estudantes de economia é sempre importante, é motivador, permite a troca de experiência, as pessoas se conhecerem, cria a comunidade dos economistas. E acho que uma iniciativa como essa e com a excelente participação que a gente está observando nesse dia, estava comentando com eles, se a gente realizar um encontro de professores e estudantes de economia em Brasília, aparecem 4, 5 pessoas no máximo. É difícil a gente conseguir mobilizar lá a turma de economia aqui, apesar das distâncias, da maior dificuldade, né, e o grupo veio em peso. Parabenizar também ao nosso palestrante aqui, o professor Gustavo Mourão, né? É bastante interessante a pesquisa. Na verdade, acho que eu acompanho essa temática já há pelo menos 20 anos, desde que eu entrei no Conselho de Economia, lá no final dos anos 80 ainda, né? E eu não tinha ainda encontrado nenhuma pesquisa, né, sobre essa distribuição das disciplinas, das áreas, dos cursos de economia do Brasil e de outros países. Eu vou, a partir do que ele colocou, agregar algumas considerações a mais, né, para que a gente no debate possa avançar um pouquinho. Começar, dado que nós temos aqui muitos estudantes de economia que não conhecem a organização dos currículos e da história dos próprios cursos, vou fazer um pequeno comentário. Primeiro, indicando algumas referências para vocês. Tem um trabalho da professora Maria Rita Loureiro, que está naqueles 50 anos da USP, em que ela conta um pouco a história dos economistas, né? Dá uma ênfase na história dos economistas no setor público, né? No passado nós falávamos técnicos do governo e imaginávamos uma pessoa competente, e eram os economistas, né? Na verdade, os técnicos do governo eram associados sempre aos economistas. Tem alguns trabalhos bastante interessantes sobre a história do curso de economia, de onde ele surgiu, do professor Nivaldo José de Castro, do FRJ, né, que, tomando por base esses autores e alguns outros, eu fiz uma síntese também, que está no site de algumas universidades, sobre a história, né, do curso de economia. Na verdade, ele vem dos cursos de comércio, né, começou com disciplinas específicas
que tratavam de temáticas de economia nos cursos de Direito e de Engenharia. Né? Nós tivemos já em 1808, né, com o Visconde de Cairu, né, o primeiro decreto que institui a cadeira de Economia. Na época, o formato que vinha de Portugal, de Pombal, né, dos cursos de comércio, o formato que era adotado para a implementação do ensino técnico, vamos chamar assim, né, era a nomeação de um catedrático para a disciplina. Então, nós podemos até considerar o Visconde de Cairu como o primeiro economista brasileiro, né, instituído em 1808. Mas os primeiros currículos de economia só vão surgir mesmo em meados do século XX. Em 1931, você tem um primeiro currículo que é uma mistura, né, de economia, contabilidade e administração, mas também com uma boa ênfase em direito. Né? Depois, em 1945, surge um novo currículo que vai aí sim, poderíamos chamar de um currículo de economia, mas ainda tem um peso grande as áreas administrativas, do direito e da administração. E no início dos anos 60, então, ocorre um debate bastante interessante, mostrando que o perfil dos economistas que estavam já trabalhando no governo, né, os economistas assumem um papel muito forte dentro do governo. Depois eu vou fazer acrescentar alguns dados em cima do que o professor colocou. Houve um debate exatamente que faltava uma formação quantitativa para o economista. Né? Aqueles cursos que vinham com aquele perfil do administrador, da área jurídica, da contabilidade, não davam embasamento técnico para o economista ser competente como se queria dentro da administração pública. E depois a grande reforma do curricular vai ocorrer em 1984, com o professor Armando Mendes sendo o relator da Resolução 1184, e a atual estrutura curricular mantém mais ou menos esse formato do currículo de 84. Eu participei da comissão, como o professor colocou, da comissão, nosso presidente colocou, da comissão de especialista da CESU, que essa comissão foi nomeada exatamente para receber as sugestões de propostas de novas diretrizes curriculares e sistematizar o que seria a proposta encaminhada pela Secretaria de Ensino Superior, pela CESU-MEC, ao Conselho Nacional de Educação para aprovação. Nós fizemos uma proposta, fechamos a redação num sábado, preocupados com o professor Armando Mendes, né, que eram 5 da tarde, nós não tínhamos almoçado ainda, estávamos em 3 naquele momento, eu, o professor Armando Mendes e o Antônio Maria de Silveira, que já faleceu. Antônio Maria é o verdadeiro pai da renda mínima no Brasil, ele que trouxe essa ideia ainda nos anos 70, e depois, quando assessor, professor já falecido, mas foi professor do FRJ, da GV, foi um dos grandes nomes, né, Então, o professor Antônio Maria, quando foi assessor do Suplicy, levou essa ideia, e o Suplicy hoje é o guardião da ideia, vamos chamar assim. Nós três, eu e o Antônio Maria, nos revezávamos na redação, né, do que veio a ser a proposta da comissão, e o Conselho Nacional não gostou da proposta, e por 10 anos quase, né, nós ficamos brigando, as entidades defendendo a proposta da comissão, entidades que eu digo, a FENECOM, o Conselho Federal de Economia, e a ANJA, Associação Nacional dos Cursos de Graduação em Economia, para aprovar uma estrutura de currículo que eu vou sintetizar rapidamente para vocês, que é o que deve ser os currículos de vocês hoje. Nós temos um currículo com 50% da carga horária, que formaria o que nós chamamos, na época, de o perfil comum do economista brasileiro. Seria o economista nacional. E 50% da carga horária livre para a instituição definir o seu perfil específico. Então, nós poderíamos ter, como a administração já adotou esse critério, né, uma centena de cursos diferentes de economia, seja economia agrícola, seja economia de empresa, seja economia
do setor público, seja a economia de valores imobiliários. Você poderia dar uma diversidade de nomes e focar em mercados de trabalho específico. Essa talvez seja a razão de nós estarmos perdendo demanda para os cursos de administração. A administração teve um salto na quantidade de cursos, de 95 até 2010, de 400 cursos para 3.900 cursos. Nós tivemos um salto de 195, na verdade, para 255. Na verdade, nós tivemos uma redução, porque esses 255 não estão, um grande número deles não estão tendo vestibular, apenas estão na estatística da CESUMEC. Nós tivemos, na prática, uma redução de curso de economia. O número de entrada, por exemplo, que era 18 mil na época de ingressos, hoje está em torno de 12 mil, né, ingressos. Nós tivemos uma redução, então, de ingressos nos cursos de economia de 95 para cá, enquanto a administração pulou aí em número de curso de 400 para quase 4 mil. Né? Mas só para ilustrar, que nós não aproveitamos essa oportunidade, nós que eu digo, faculdades, universidades, cursos, os diversos cursos de economia, de criar um perfil específico do nosso curso. Né? Se nós temos um perfil comum definido como economista nacional, que caracteriza o profissional de economia, que tem 4 áreas definidas lá na Resolução 4 de 13 de julho de 2007, na Resolução do Currículo Mínimo. Uma de conteúdo de formação geral, que contempla assim, disciplinas também de outras áreas, além da introdução à economia. Então, quando você está sendo inserido no ambiente universitário e tendo informações, ou tendo até formação, até algum conteúdo mais teórico, né, de áreas das ciências sociais, no seu conceito mais amplo. Então, entraria aí a sociologia, ciência política, a própria administração, direito, a contabilidade e algumas quantitativas, como estatística e matemática, num nível mais introdutório, e a introdução à economia. Normalmente, essas disciplinas formam o primeiro semestre do curso de economia. Eu, quando fui chefe de departamento de economia da Católica por uns 8 anos, uma das preocupações que eu tinha para não perder os alunos, e talvez seja essa uma preocupação também de alguns dos cursos de vocês, era que o aluno não tivesse só contato nos primeiros semestres com disciplinas de outras áreas. Senão ele poderia se entusiasmar pelas outras áreas e sair do curso de economia. Eu sempre procurava, né, também ter pelo menos 1 ou 2 disciplinas com conteúdo de economia que entusiasmasse o estudante para a área de economia. Ruim perder o economista logo no primeiro semestre, exatamente porque o estudante, porque ele não está tendo noção do que é e quão interessante é o curso de economia. Uma segunda parte dessa formação do perfil comum do economista é a formação teórico-quantitativa, que surge, então, nessa parte quantitativa lá no início dos anos 60, o próprio Delfim Neto, então, já no governo, né, faz um movimento em São Paulo, na USP, para ampliar essa parte quantitativa, e surge a resolução do currículo do início dos anos 60. Mas a formação teórico-quantitativa que vai desenvolver aquela capacidade que você tem, né, de análise, né? Eu costumo sempre, quando é uma plateia de estudante, pegar um exemplo de uma turma que eu tive quando a maioria aqui não estava nascida ainda, lá em meados dos anos 80, na Universidade de Brasília. Eu tive uma turma de engenharia elétrica, aí como eu era jovem, o pessoal me conhecia, os alunos gostavam de mim, aí a turma que era das associações, da UNE e das diversas entidades representativas dos estudantes, né, pedindo se podiam entrar na minha turma, trocar de turma. Eu disse, já tenho 40 alunos, alguns a mais não tem problema. Né? Aí foi para 66 alunos. Foi um movimento bastante grande quando falei que podia. Né? Mas o interessante para mim, nessa experiência de ter alunos da engenharia elétrica, que eram basicamente engenharia elétrica, e alunos
das áreas sociais, né, da sociologia, da antropologia, né, foi exatamente perceber essa diferença, né, da formação teórico-quantitativa e a formação histórica, que é o terceiro grupo, né, na formação do profissional de economista. A formação histórica é fundamental para você saber entender o contexto social, né? Não adianta desenvolver só o raciocínio lógico, um lado do cérebro, você tem que também desenvolver a capacidade de análise num contexto aplicado à realidade. E aí a história te ajuda muito nisso, né? Então, os alunos da engenharia, quando botavam um gráfico lá de demanda e oferta, eles deliciavam, né? Eles interpretavam com uma facilidade enorme, né? Mas quando eu dava um texto de economia brasileira, eles tinham uma dificuldade de ler e entender o texto muito grande, né? A capacidade de análise de um texto histórico de economia, né, eles não tinham desenvolvido, né? E já o pessoal da área social, né, tinha iam além do texto. Eu lembro uma aluna, assim, lá do direito da sala, até ficou marcado, né? Professor, quem escreveu esses textos estava com saudade do Brasil, né? Quer dizer, ela foi além, ela realmente identificou o autor que escreveu no exterior, né? Claro que um estudante que nem é da área não conhece os autores de economia, que deduziu em função da forma como o texto foi escrito. Então, esses dois grupos, né, formação teórica quantitativa e formação histórica, eu diria o seguinte, que eles envolvem os dois lados do cérebro, né? E nós temos ainda, foi uma briga muito grande para manter, a parte teórico-prática, né? Ou seja, a ideia de você ter a monografia no curso de graduação, né? O presidente do Conselho Nacional de Educação na época, que era também reitor da Universidade Católica da Bahia e presidente do CRUB, ele era terminantemente contra a manutenção da monografia, porque na universidade dele tinha um problema sério com monografia, né? O pessoal não concluía, né? Mas desenvolve uma capacidade que é fundamental, né? Você saber escrever e você ter a oportunidade de escrever um trabalho técnico, usando metodologia, né? Sabendo as regras de como se escreve um texto, etc. E tendo essa oportunidade de estudar na universidade, você se diferencia no mercado de trabalho, né? Eu sou contratador, vamos chamar assim, no serviço público há mais de 20 anos. Eu trabalho na Escola Nacional de Administração Pública e coordeno alguns dos concursos públicos para o governo federal. Coordenei o primeiro concurso de Analista de Finanças e Controle para o Tesouro Nacional, ICGU. Coordenei o primeiro ao 16º concurso de Analista de Planejamento e Orçamento para o Ministério do Planejamento. Coordenei o primeiro e várias outras edições do curso de gestores, voltado para diversas áreas do governo federal, focado mais em políticas públicas e gestão. Uma coisa que eu percebi nesse período, primeiro que os economistas se dão muito bem nos concursos. Seguidamente eu recebo, lá são meus alunos recém-graduados aqui de universidades do Paraná. E os salários dessas carreiras são muito boas, na verdade. Muito acima dessa média. O inicial é R$ 12.900, né? Jovens economistas começando, né, com um salário desse patamar. E quando tenho o curso de formação na ENAP, quando eu vou colocar à disposição os que passarem no concurso para alocação nas diversas áreas do governo, é uma briga pelos economistas. Até o Bresser, quando estava no mar, ele disse, não tem mais economistas, eu quero economista aqui no Ministério. O Ministério que seria dos administradores, não queria administradores, queria economistas. E isso ocorre em todas as áreas, né? Quando os ministros e secretários vão lá na ENAP, eles já olham para mim, eu quero pessoas que saibam fazer isso, ou seja, eu quero o perfil do economista, né? E os jovens economistas que entraram rapidamente se dão muito bem em diversas áreas desse campo de trabalho, né? Se você olhar quem é o secretário da Erradicação da Miséria, é um jovem economista formado pela UNB. Conheço ele desde a época da barriga, a professora Maria Luísa, que era professora da UNB também, e
que hoje é um alto escalão do governo federal. E isso ocorreu com todos os que chegam no setor público. Rapidamente eles ocupam os espaços de alta direção, não só nas áreas econômicas, também nas áreas de políticas sociais. O perfil do profissional que se quer hoje é aquele que tenha essas capacidades, que é da formação do economista para o setor público federal, que é do economista comum, economista nacional. Né? Desenvolver os dois lados do cérebro, vamos dizer assim. Né? Capacidade de análise no contexto da realidade e o raciocínio lógico. Nós não somos tão bons quanto os engenheiros em raciocínio lógico e nem somos tão bons quanto os sociólogos, antropólogos, etc., cientistas sociais, na análise da interpretação da realidade, do contexto social, mas nós somos melhores que os dois, porque nós temos os dois lados das duas capacidades. Né? Eu fiz até um estudo, lá no início ainda dos anos 90, né, que eu já estava percebendo esse tipo de perfil demandado pelo mercado de trabalho do setor público, mas esse perfil também era demandado pelo setor privado. Que quem tem essas capacidades se adapta melhor ao mercado de trabalho, que tem uma rapidez de transformação muito grande. Não adianta você estudar uma técnica, né, porque amanhã essa técnica, se formou, ela pode não estar sendo mais útil. O professor Luiz Carlos Prado, do FRJ, né, o presidente da Fundação Celso Furtado, que está fazendo um belíssimo trabalho, publicando a memória econômica brasileira, ele costuma dar um exemplo, que ele estudou Fortran, que é uma linguagem da área de informática, não sei se é útil ainda conhecer, mas para ele nunca mais foi útil, né? Ou seja, não adianta estudar técnico, você tem que ter formação, né, para poder, a partir daí sim, estudar áreas específicas. Né? Não deve também esquecer a ideia de você ter o perfil específico. E aí o ideal seria os nossos cursos, para gerar maior atratividade, ter um perfil específico claro. Né? Exemplos que eu tenho dado nesses últimos 10, 15 anos, nas palestras que eu faço, né? Dos cursos do IBMEC, da FGV, todo mundo sabe qual é o perfil do curso deles. Né? A carga de horária do curso para aquelas atividades relacionadas ao mercado financeiro de capitais é grande. Né? Eles focam nesses mercados. E mantém a demanda, mantém um padrão de qualidade também do curso grande, formação teórica, histórica, deu para perceber que continua forte, né? E não impede fazer isso, né? Mas é fundamental você mostrar para o aluno que o seu curso tem esse perfil e está focado para esses objetivos de mercado de trabalho. Né? Nessa linha, só para reforçar um pouco os dados que o professor apresentou, na minha gestão no Conselho Federal de Economia, em 1996, o professor Francisco de Borba Batista de Magalhães Filho, o professor Magalhães, aqui do Paraná, nosso grande guru, já falecido, né, ele me sucedeu e manteve um projeto de pesquisa que eu tinha iniciado, que era exatamente estudar o mercado de trabalho do economista. Né? Aqui é o sumário executivo do estudo. Nesse estudo, a gente fez esse levantamento, né, de remuneração, de onde os economistas estavam atuando, de permanência no trabalho, etc. Né? Só para não me alongar, porque o tempo não permite, mas sintetizar alguns dados. O estudo, na época, também tinha sido contratada uma consultoria que tinha adotado a metodologia para outros cursos. Né? Então, o estudo mostrou que o economista tinha melhor remuneração. Claro que influenciado, em parte, pela localização dos economistas, 46% estavam no setor público. Metade nas empresas estatais e metade no serviço público mesmo. Né? Uma boa parte também no mercado financeiro, privado, né, mercado financeiro, superando 10%. Outros 10%, 9 ponto, né,
atuando como empregadores, né, no seu negócio próprio. Então, esse perfil de mercado de trabalho, obviamente, elevava bastante o salário médio do economista, daí a razão da comparação que foi feita, do economista receber mais que os outros profissionais. Outro dado interessante que era a permanência no emprego, estabilidade, etc. O economista tinha maior estabilidade do que qualquer outro profissional. Em média, ficava 11,8 anos na mesma atividade. Claro que o setor público viesava um pouco esse dado também. Vocês estão jovens estudantes numa área de formação que abre um leque de oportunidades para vocês extraordinária. E no caso do setor público, não só também no setor público, certamente se vocês pensarem nesse campo de trabalho, vão ser muito bem-vindos e vão ter muito sucesso pelo perfil de formação de vocês, né? Obrigado. Fica aí o PowerPoint, que tem dados históricos dos cursos de economia, comparado com a administração, etc., e também uma síntese organizada, né, do currículo, né, do curso de economia, e de algumas sugestões de como a gente poderia pensar os nossos cursos para reverter um pouco esse quadro, né, de redução da demanda pelos cursos de economia. Muito obrigado. Obrigado, Pagnussati. Eu queria colocar... Isso foi uma preocupação minha quando eu me formei. Eu me formei em 98, me formei na Federal de Curitiba, aqui do Paraná, lá em Curitiba. Daí, um pouco antes de me formar, eu fiquei pensando assim, o que eu vou fazer agora? Eu aprendi tanta coisa, né? Daí, para onde que eu vou? E daí eu fui para o setor, para o concurso e entrei lá no BRDE. Mas essa questão dos cursos, cada curso tem um foco, tem um direcionamento, eu acho seria muito importante para quem está ingressando no curso de economia saber que aquela instituição tem um foco no setor público, tem um foco... Por exemplo, a Federal, no meu entender, ela forma muito para você ser um cientista, para você fazer um mestrado, um doutorado e lecionar. Pelo menos a Federal do Paraná, eu senti muito isso lá. Tanto é que depois eu fui fazer mestrado e tal. Mas, e IBMEC e o FGV, você entra lá, você sabe onde você vai atuar, né? Então, aquele negócio que eu sempre brinco quando eu falo com estudantes. O médico, no segundo, terceiro ano, não sabe se vai ser obstetra, geriatra, sabe para onde vai. O advogado vai ser trabalhista, civil, sabe? No meio do caminho ele já está sabendo para onde que ele está indo. E lá no conselho, muitos estudantes mandam e-mail, ligam, perguntando, estou formado, estou me formando, e o que eu vou fazer? Sabe? Então, dá a impressão que os nossos cursos são bons, só que, ao mesmo tempo, o leque é tão grande que os estudantes se perdem. E, de repente, por conta disso, a demanda está caindo, o aluno chega no segundo ano, terceiro ano, e fala, para onde que eu vou? Né? Qual que é a minha expectativa? Né? E daí esses números que o Pagnussati falou, né? Então, a evasão, por exemplo, do curso da Federal do Paraná, na Universidade Federal do Paraná, a maior evasão é o curso de economia. De todos os cursos na Federal do Paraná é o curso de economia. E saiu do INEP, né, um estudo lá do censo universitário, que do Brasil também, dos maiores cursos de evasão de cursos é o curso de economia. Então, é um problema que nós temos que tentar achar uma solução, né, se é que tem solução. E é uma grande questão, por isso a razão a gente está aqui conversando sobre isso, sabe? A preocupação do Conselho e tentar levar subsídios para o Federal, para a ANGE, para tentar movimentar isso. Agora, a palavra fica aberta para quem quiser fazer questionamentos para o palestrante e para o Pagnussati, e podemos dar sequência daí. Alguém? Bom, já que quem cala consente, queria agradecer aos dois pela brilhante palestra e dizer muito obrigado a todos pela
comparecer no encontro, acho que foi bem produtivo, apesar de achava que devia ter mais participação do pessoal. Lembrar que a gente vai trabalhar esse ano no Conselho para colocar o Corecon acadêmico, que a gente está tentando bolar uma ideia de ter representantes de todas as IES do Estado, para trazer os estudantes para o Conselho, para trabalhar junto. Né? De repente, lá, quando você está do lado do estudante, ele fala, né? Porque, normalmente, eu também leciono, então você joga a pergunta para todo mundo fica quieto, mas daí, no final da aula ele chega do teu lado assim e vem, ô professor, aquele negócio que você falou, tal, aquele receio de falar na frente de todo mundo. Então, essa ideia de trazer os estudantes para dentro do Conselho, já com a carteirinha de graça, e trabalhar bastante com vocês, porque o futuro dos economistas, o futuro do Conselho, o futuro do sindicato está na mão de vocês. Né? Eu estou aqui há 6 anos, o Ardi, que é outro também está há bastante tempo, o Suavinski, que o pessoal está, né, caminhando há bastante tempo, então nós temos que renovar, temos que trazer gente nova, ideias novas, e para a gente trabalhar juntos para melhorar cada vez nossa profissão. Tá? Falando isso, eu agradeço a todos e dar como encerrado o primeiro IPECO, e tomara que tenha outros. Obrigado.